todos os acontecimentos do ano, chega essa época, parece que a gente quer resolver tudo. Doutor Ciro Massa está com a gente mais uma vez. Ótimo. Seja bem-vindo. Doutor Ciro é psiquiatra, mas também é clínico geral. E acho que uma das maiores queixas nessa época do ano é isso, né? Esse cansaço excessivo físico e mental, né, doutor Ciro? Nós tivemos um ano difícil, nós tivemos um ano de muita mudança. Incertezas, na verdade, muitas incertezas. Na verdade, a mudança, qualquer ela, boa ou ruim, nos coloca num estado de alerta, nos coloca num estado de adaptação, de necessidade de adaptação, mesmo as mudanças boas. Então, tem pessoas que ganham, por exemplo, na loteria muito dinheiro e adoecem, né? Por excesso de mudança. Então, nem toda mudança é boa. Quer dizer, o excesso, o volume excessivo de mudança, a gente não consegue digerir tão bem. Nós vivemos um ano de muitas mudanças, algumas boas, várias ruins, mas no total foram muitas mudanças. Além disso, nós estamos com um ano aí que vem com grandes incertezas, né? Nós estamos tentando manter o otimismo, mas o mundo não está fácil. Então, o organismo se prepara, ele se prepara para enfrentar isso, isso tem um custo. Mas é como se a gente estivesse se preparando para uma guerra, digo guerra, gente, não estou dizendo guerra do ano que vem que vai ser difícil, guerra, eu digo a gente com a gente mesmo, nosso emocional, porque a gente sente às vezes uma descarga de adrenalina, como se você tivesse tomado um susto. E a gente sabe que essa é uma proteção do corpo para fazer o corpo acordar e começar a se movimentar de um outro jeito, né? É verdade, cara. Nós nascemos com um sistema de alarme que nos salva a vida. Você está atravessando a rua, houve um guinchado de pneu, você pula. Você não vai ficar parando, você toma um susto e pula. Salva a tua vida. Você não vai ficar filosofando, né? Vai ficar pensando. Salva a tua vida. Mas, se essas reações forem excessivas, se elas se somarem durante muito tempo, isso começa a se acumular no organismo. E ele não se recupera. Então, nós temos em cima do rim uma glândula chamada suprarrenal, que libera um hormônio chamado cortisol, que é liberado nessas situações de estresse. E ele começa a funcionar de maneira exacerbada, em excesso. E se ele funcionar de maneira prolongada, ele vai ocasionar alguns efeitos muito ruins no organismo. Quais? O primeiro deles é que, como os nossos antepassados enfrentavam muita fome, muito ferimento, na verdade, o cortisol ele é adequado para essas situações, que não é mais a nossa realidade, mas o corpo não sabe disso. Então, o cortisol, por exemplo, ele estoca gordura no abdômen. Então a pessoa começa a aumentar de volume abdominal? Começa, e a pessoa faz dieta, faz regime e não adianta nada, não perde. Porque, na verdade, quando ela faz um regime rigoroso, uma dieta rigorosa, confirma para o seu organismo que está em escassez, que está faltando comida. Aí você pode comer alface que ele estoca como gordura no abdômen. Exatamente, o organismo abaixa o metabolismo e vai ter uma gordura, não é uma gordurinha, é gordura mesmo. Aquela capa mesmo. Uma capa de gordura indesejada. Além disso, tem um efeito chamado inflamação. Por exemplo, se eu corto o meu dedo, eu sei que o meu corpo sabe que o problema está aqui e inflama o meu dedo. Mas, se eu começo a ter um problema generalizado, meu corpo não sabe onde está o problema. Então, ele inflama geral. É o que a gente chama de inflamação generalizada, que é péssimo. E essa inflamação afeta o cérebro. E aí começa a ter dificuldade de memória, começa a ter impacto nas nossas capacidades de decisão, de tomada de decisão, não apenas isso, na nossa iniciativa. Então, tem uma área do cérebro que chama córtex pré-frontal, essa área aqui, que fica bem, né? Essa área aqui, ela é a responsável pelas chamadas funções executivas. Então, o que faz um executivo de qualquer empresa? Ele antecipa um cenário, toma uma decisão, pega recursos e fala, nós vamos para cá. Vamos por esse caminho. Nós vamos por esse caminho. O nosso corpo faz exatamente a mesma coisa com a nossa vida e é essa região que consegue fazer isso. Mas se eu estou com problemas nessa região, eu não consigo saber qual o caminho seguir e organizar essa estratégia, né? Não, e nem consigo ver prazer. Então, muita gente pensa, se confunde com um quadro clínico de depressão mesmo, de tristeza. Porque o indivíduo não consegue antecipar nada bom. Como ele não antecipa nada bom, para que ele vai alocar energia? Para que ele vai gastar energia? Então, fica parado, quieto, com a boca aberta, cheia de dente, né? Como falava o Alcide. Mas e se a pessoa era justamente o oposto no passado, ela começa a se cobrar. Por que eu não consigo fazer? Sim. E aí isso gera mais estresse, que gera mais aumento de cortisol, que entra naquele círculo, né? Entra naquele círculo vicioso, o indivíduo piora muito, a sua capacidade produtiva cai muito. Então, é muito difícil, porque a estafa começa a bater na porta. Então, o indivíduo tem que trabalhar, ele tem que produzir, ele tem que achar soluções e não consegue enxergar e nem implantar. Às vezes enxerga a solução, mas o corpo não tem energia. E pior, Cátia, o indivíduo dorme, descansa, deveria no dia seguinte estar novinho em folha, não. Chega no final de semana, dorme 12 horas, tá bem? Não.
Quer dizer, então aí nós já chegamos num quadro de estafa, um quadro bem avançado que requer tratamento. Agora, gente, tratamento. Você pensa, mas eu tenho que tomar um monte de medicamento, aquelas coisas de tarja preta. Se o problema foi o cortisol, uma vez que a gente estimula o corpo a baixar esses níveis de cortisol, e obviamente estimula outras partes do cérebro, a gente consegue reverter isso de uma forma, vamos dizer, menos invasiva, né? Sim, a tentativa é fazer uma medicina mais integral possível. Integral é mente e corpo. Mente, corpo, estado social, cultura, que é o caldo cultural que nós estamos vivendo, e as vivências internas, não é apenas a mente no sentido de resolução de problema, as vivências psicológicas. Cada um vê uma realidade de maneira diferente. Eu enxergo de um jeito, você de outro jeito. De outro jeito. Essa realidade interna, única, individual, tem que ser muito considerada. Então a gente tem que abarcar tudo isso e tentar tratar a origem do problema, não apenas a causa do problema. Quer dizer, o indivíduo está cansado, então toma 5 expressos, por exemplo. Primeiro que o café, ele não é defatigante. O café é excitante, né? Então nós temos que tratar a causa da fadiga, a causa da estafa, que acabou levando o indivíduo à exaustão, né? E não apenas o sintoma. Mas aí você chega na parte cultural. A gente, muitas vezes, para se sentir bem, a gente tem que dizer sim para um monte de coisas que a gente acha que a gente consegue depois lidar, seja da vida da gente, da vida dos familiares, você consegue organizar. E depois a gente não percebe que a gente vai, sabe, com uma gotinha, o copo vai chegando no talo. Quando chega aqui em cima, você já não sabe mais o que foi causa, o que foi efeito. É verdade. A gente é acostumado a isso, parece que você não pode ficar parado numa atividade mais calma, porque você tem que estar sempre produzindo muito. E fazer nada é fazer muito, às vezes, né? Não é que fazer muito, tem que estar em atividade. Na verdade, não é fazer, porque fazer tem um resultado. E às vezes você fica correndo, né? Trabalhando muito para ter um resultado muito pequeno, né? Então tem uma regra que se usa muito nas empresas, que a gente deve aplicar na nossa vida, que chama a regra de Pareto. Pareto foi um economista do século XIX e, na época, ele foi convidado para descobrir por que uma parcela pequena da população tinha tanto dinheiro. E ele descobriu que tem uma proporção desigual que se mantém através do tempo, que é 80-20. Então, basicamente, faça sol, faça chuva, né? Haja que houver, para aquela época, aquela proporção, 20% da população tinha 80% do dinheiro na Europa. Só que isso foi, o que se percebeu é que esse número é mais ou menos mágico, essa proporção é mais ou menos mágica. Então, por exemplo, se 80% dos resultados do seu trabalho dependem de 20% daquilo que você faz, não de 100%. Se você é um autônomo, por exemplo, se você depende de cliente, pode perceber que 80% do teu faturamento vem de 20% dos clientes. Então, a tua obrigação, por exemplo, para falar num nível até de conservar a energia, é aumentar esses 20%, não os 100%. Né? É ver o que você conta. E se você parar para prestar atenção, 80% da nossa apurrinhação, dos nossos problemas, vem de 20% só das situações, não vem de 100%. Então tenta ignorar isso, tenta gerenciar isso melhor. Mas o que a gente faz? A gente pega a lente de aumento e aumenta os 80 e não aumenta os 20. Exatamente, inverte, porque o nosso cérebro ele foi preparado para catástrofe. Né? Ele quer ver a gente zicado. Quer ver zicado. Ele foi preparado para... Veja, imagina um engenheiro construindo um prédio, né? Imagina que o nosso corpo é um prédio. Ele tem que ter um alarme de incêndio, que é melhor dar um alarme falso do que correr o risco de ter incêndio. O nosso corpo é assim. Então, o nosso sistema de alarme, pelo sim, pelo não, ele toca. Então, nós somos atraídos pelo perigo. Quer dizer, e isso é fisicamente. O sistema límbico, que é o sistema do alarme, ele tem que conversar com o sistema pré-frontal, que é esse que tem as funções executivas, que pensa, que raciocina. Existem mais ou menos 10 vezes mais fibras mesmo do sistema límbico indo para o córtex, para a razão. Então, assim, o coração, a emoção básica, o perigo, sempre vence. Sempre vence. Então, nós precisamos propositalmente parar, respirar para pensar. É mesmo? O que eu posso fazer a respeito? Porque se deixar ao sabor dos acontecimentos... Se deixar o sabor é ruim, se alimentar 10 vezes pior. E normalmente, gente, infelizmente, vamos ser francos com a gente mesmo. A gente alimenta os pensamentos negativos. O tempo todo. Porque se eu for demitido. Porque se eu não vender. Porque se eu não conseguir pagar a casa. Porque se meu filho... E os pensamentos positivos, a gente minimiza. Sim. Porque fala, não, vão começar a achar o quê? Vão achar que eu me acho superior aos outros. E não, a gente tem que saber das nossas habilidades. Claro. Né? Tem que valorizar e tem que ter um pensamento realista. Será que eu tenho chance? Se tiver, traça um plano de ação.
O quinto é ter um plano de ação. Se você se não tem plano de ação, olha, vai fazer outra coisa, vai se divertir. Ou então tem um problema concreto, bom, então vamos traçar um plano de ação. Agora, para isso, precisa ter uma biologia boa. É nisso que eu trabalho. Quer dizer, precisa ter um corpo equipado, capaz de achar essa solução e de implantar com eficácia essa solução. Mas essa forma que você trabalha de tratar o corpo integralmente, são poucos médicos que fazem. Acho que você, sendo psiquiatra e clínico geral, você enxerga a gente de uma forma global, como tem que ser, porque a gente não é ou só cérebro ou só corpo. Uma coisa influencia na outra, a química é uma só. E as pessoas não se dão conta disso. Tem muita gente que sofre de depressão, que se entope de remédio, que na verdade tem outros problemas. Não é verdade? Tem que olhar a constelação toda. Várias especialidades médicas fazem isso. Nós não estamos sozinhos. Nós somos minoria. Infelizmente, nós somos minoria, né? Mas no mundo todo aumenta o número de médicos que tem esse tipo de abordagem. Não apenas psiquiatras, você tem acupunturistas, você tem homeopatas que enxergam isso de uma outra maneira, né? Então, quanto mais a abordagem for global, quanto mais ela for integrada no sentido de considerar as vivências subjetivas, no sentido de integrar todo o conhecimento objetivo com o caldo cultural que ele está imerso e com a realidade social que ele está vivendo, mais completo vai ser a minha abordagem, mais completo vai ser o meu tratamento. É claro que a gente não consegue mudar 100% em tão pouco tempo, mas a gente consegue ficar alerta para situações que a gente repete na vida da gente, para quando a gente começar a repetir, a gente, nessa não entro mais, nessa tu vai sozinho. Cometa erros novos. Não repita erros antigos. Tem tanto erro para ser cometido, vamos achar erro novo, né? Mas você já reparou que a gente comete sempre os mesmos erros? É a mesma família de erros, né? É, a mesma família. Vamos tentar erro novo. Parece que a gente vem chipado para sempre errar no mesmo problema. Nesse padrão. Muda o padrão, muda o chip. Muda de problema. Quando a gente fala em mudança de vida, obviamente, para a gente é sempre mais fácil, para o nosso cérebro, o ambiente conhecido. O mais difícil é a percepção de que a gente precisa de ajuda e que, na verdade, não é só um cansaço, é ticar mesmo esses itens todos que você disse e, sei lá, de 10, você teve 7, teve 8, você buscar uma ajuda para reverter essa situação quanto antes? Olha, a minha clientela é assim, ela é meio viciada, porque normalmente ela já tentou várias abordagens. É que já tentou de várias coisas. Já tentou de várias coisas, né? Então, olha, não dá. Mas normalmente o indivíduo tenta dormir mais, não descansa. O indivíduo tenta fazer, sei lá, uma massagem, não descansa. Toma suplemento de vitamina por conta própria, não adianta. Ele procura um médico que toma lá um remedinho mais defatigante, também não funciona. Ele vai fazer exames médicos para ver se tem algum problema por trás e o médico diz, olha, você não tem nada, né? Então, olha, procura... Você acha que é emocional? Então, olha, procura um médico, por exemplo, um psiquiatra, um neurologista que, habitualmente ou muitas vezes, com a melhor das intenções, prescreve um antidepressivo, né? Só que como o indivíduo já está num estado de toxemia, ele já está cansado, muitas vezes, às vezes melhora. Graças a Deus, às vezes melhora, mas muitas vezes não melhora, eu digo até pior, ele só tem os efeitos colaterais do remédio. É nesse ponto que normalmente eu recebo os meus pacientes. Você falou de toxemia, a gente vai intoxicando também o nosso corpo com esse estresse. Esse estresse também vai enferrujando as nossas células, né? Ele não apenas enferruja, porque ele promove a formação de radicais livres, que é altamente enferrujante para o organismo, como ele prejudica as funções de digestão. Então, o nosso intestino é um imenso filtro que deve deter as toxinas. Mas com o comprometimento da digestão, né, pelo estresse, pela fadiga, pelo tipo de alimentação que a gente tem, o intestino começa a ficar mais permeável e começa a passar um monte de tralha, um monte de bagulho. Tudo que era para ser eliminado fica retido no corpo. Começa a passar uma boa parte. O organismo consegue eliminar uma boa parcela disso, mas isso tem um custo. Ele desvia outras funções para ficar lá desesperadamente tirando toxina. Às vezes não consegue tirar todos, o indivíduo realmente ele tem um estado de cansaço, né, um estado de fadiga por conta de um estado de toxemia, isso tem que ser detectado. Às vezes, as trocas de vitaminas, minerais não acontecem de acordo. Porque não tem absorção no intestino. Não tem absorção, então, ou não chega direito até a célula, é o que a gente come e digere e absorve e aproveita. Não é só o que a gente come. Né? Porque não adianta eu comer alimentos extremamente importantes para a minha saúde se meu corpo não consegue absorver esses nutrientes. Exatamente. O indivíduo tem uma dieta absolutamente balanceada, só que não aproveita esses nutrientes. Essa é a tal da desbiose. No intestino, esse quadro é conhecido também como desbiose, mas o quadro de ausência de deficiência chama fome oculta.
né? Fome oculta. O indivíduo, ele tem um corpo, ele apesar de ele ter dinheiro, ele se alimentar bem, ele tem um corpo de desnutrido. Só que não é aquela desnutrição que a gente vê das pessoas menos favorecidas, não. Uma desnutrição que aparece, por exemplo, numa queda de cabelo exagerado. A minha não, tá? Você sabe que eu tenho cabelo que eu guardo na gaveta, né? Eu raspo e guardo na gaveta. Eu tô falando daquela queda de cabelo exagerada, que cai muitas vezes tufos, em tufo. Né? Tufo, a unha que fica quebradiça, a pele que fica morta, a mortiça, a olheira excessiva, né? A gordura que não consegue retirar, às vezes para as mulheres aumento de celulite. Tudo isso está indicando um quadro de desbalanceamento, um quadro de falta de nutrição. E assim como se você tiver uma parede que está com umidade, não adianta raspar e pintar, não adianta tratar o exterior. Tem que tratar por dentro, tem que ver a origem do problema, né? É aí que está o truque, né? Quando você trata a origem do problema, muitas vezes a mulher percebe uma mudança na estética, que não é minha intenção, eu não faço estética, mas ela percebe uma mudança na estética. Como consequência da saúde. Como consequência, né? De uma saúde. Então é a beleza que está refletindo uma saúde, que é o que interessa. Mas quando a gente chega num estado de toxicidade tão elevado como esse, você pode também começar a ter algumas intolerâncias alimentares. A gente chama de alergia, o leigo, né? Eu não tinha alergia a determinado alimento, sei lá, a peixe, agora eu tenho. Mas agora eu tenho alergia à bijuteria que antes eu não tinha. Quer dizer, o corpo também demonstra que ele também está no estágio já muito avançado de toxicidade. Então, eu tenho um quadro que chama alergia. Por exemplo, eu tenho alergia a camarão, eu como camarão, passo mal, vou para o pronto-socorro, como eu não sou tonto, eu nunca mais eu como. Sim. Agora, eu posso ter um quadro que chama alergia tardia ou intolerância ao alimento, que é uma outra imunoglobulina. É uma outra química do organismo que está atuando e os sintomas são tardios. Eles aparecem 48, 72 horas depois da ingestão do alimento. E você não liga aquele alimento. Você não consegue ligar. Ele dá mais vontade de comer o alimento. É safado esse quadro. E muito dos sintomas de uma intolerância alimentar são cansaço, fadiga, dor de cabeça, enxaquecas, quer dizer, eu tenho uma série de sintomas que são genéricos, que são não específicos, relacionados a essa intolerância. E não tem jeito. De uma maneira, assim, se não quiser fazer um exame, que é um exame mais sofisticado, tem que ir tirando alimento por alimento durante 15 a 21 dias, 14 a 21 dias, e repor abruptamente. Por exemplo, leite. Tira todo o leite e derivados 14 a 21 dias e depois reintroduz abruptamente. Ou faz o teste. Como o teste custa dinheiro, dá para você tentar fazer esse dinheiro sem gastar. Retira o alimento, fica de 2 a 3 semanas sem e reintroduz abruptamente. Aí passa mal. Aí é na hora, viu? Aí não tem alergia tardia, não. Aí no que você passou mal, você sabe que é aquele. É aquele. Aí você deve procurar uma ajuda, mas já com uma parte do diagnóstico feita. Olha, aqui fica a dica para você não se sentir mal se você também está percebendo que está meio fadigado nessa época. E não é porque o Natal está chegando, é porque simplesmente é o acúmulo dos outros dias do ano. O problema não é a tensão do Natal, é o que a gente já viveu nos outros tantos dias. E tem como reverter. Quanto antes a gente fizer essa reversão, melhor. Busque uma ajuda médica. E chega no médico, conta, por mais que pareça uma bobagem você falar alguma coisa que não tenha nada a ver, fale. Porque às vezes isso é algo importante para um diagnóstico. Tem que falar, tem que comentar, inclusive, muita gente esquece de comentar vitaminas que está tomando, os fitoterápicos que está tomando. Tem muitas ervas medicinais que interferem no metabolismo, no modo como uma droga é eliminada do organismo. Eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, um exemplo bem simples. O hipéricum, a erva de São João. Que era para depressão no passado, você falava? Muita gente usava, né, para depressão. Só para você ter uma ideia, quando ela é ingerida junto com remédios para transplante, aí muita gente perde transplante se tomar a erva de São João. Não pode tomar, porque ela interfere, ela diminui pela metade a ação dos remédios que atuam no transplante. Então, assim, fitoterapia não é vinha, não é brinquedo. Tem que procurar profissional qualificado. Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Ciro Massi. Lembrando que ele é médico psiquiatra, clínico geral também. Trabalha com a medicina integral. Então, pense em todos esses aspectos que a gente falou. O site é o www.massi.com.br. No Facebook também você acha Ciro Massi e lá você tem muitas informações sobre sua saúde. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, até a próxima. Adoro quando você vem. Muito obrigado. A gente aprende muito, né?